Fala galera do canal Geografia em Ação com o professor Ederson. Nesta aula feita com exclusividade para a galera da Escola Santa Rita no Bananal, traremos sobre o tempo presente e a ocupação do território brasileiro. Nesta aula, a gente vai abordar o tema 1, a população no território brasileiro, que é o tema abordado no primeiro caderno da aula de vocês. Então você estudará a população do país, as condições de vida das pessoas que moram no campo e na cidade, os tipos de trabalho, as indústrias e a produção do campo. A gente vai ter como objetivo deste tema discutir a atual distribuição da população do Brasil e relacioná-la com o mundo do trabalho, permitindo que você compreenda como se deu o crescimento da população urbana e como esse processo interfere nas relações sociais. Então, segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2013 o Brasil ultrapassou a marca dos 200 milhões de habitantes, o que significa que é o país um dos mais populosos do planeta. Galera, se liga nesse termo aqui, ó, populosos. São dois termos, dois conceitos demográficos que a gente irá tratar nesta aula. Populoso significa dizer a quantidade total de habitantes de um país, de uma determinada região, de um estado, né? É como se fosse a população absoluta, certo? E povoado é a distribuição dessa população pelo seu território, ou seja, o número de habitantes dividido pela sua área. Então são dois conceitos para relembrar, de países populosos e de países povoados. Para vocês terem uma ideia, o Brasil é o quinto país mais populoso do mundo, perdendo aí para China, Índia, Estados Unidos e Indonésia, né? Aí você se pergunta, e o Brasil é um país povoado? Não, o Brasil não é um país povoado porque tem determinadas regiões do nosso país que apresentam uma baixa quantidade, uma baixa densidade demográfica, né? Então, olha só, segundo o censo de 2010, o censo demográfico realizado pelo IBGE, o número de pessoas que habitam o nosso território é de 22,43 pessoas por quilômetro quadrado, o que significa dizer que a densidade populacional é baixa. Então não é um país povoado, entendeu? Densidade populacional é a mesma coisa que densidade demográfica, certo? Neste mapa a gente vai tratar sobre a densidade demográfica do Brasil, um mapa de 2010, e aqui a gente percebe que as áreas mais claras apresentam a baixa quantidade de pessoas. Isso a gente percebe lendo a legenda aqui no canto do mapa, na apostila de vocês, que vocês irão receber aí, vocês irão ver essa legenda. Então as cores mais claras significa dizer que tem poucos habitantes por quilômetros quadrados, e as cores mais escuras têm muitos habitantes por quilômetro quadrado. Então a gente percebe que a região norte do nosso país apresenta uma baixa densidade demográfica. Isso por vários fatores, entre eles a floresta amazônica, os processos de integração e colonização feitos pelo governo que não foram ainda o suficiente para hoje estar uma região com uma densidade demográfica alta, entendeu? Esse processo pode ser que aconteça daqui a alguns anos. E o governo não fez? Fez vários projetos de integração com a região norte do país. A gente percebe que a região nordeste, nossa região, vou dar o zoom, existem 3 estados que apresentam uma densidade demográfica elevada. São os estados de Pernambuco, aqui, Alagoas e Sergipe. São esses 3 estados aí que apresentam densidade demográfica elevada. Já na região sudeste é onde começou esse processo de urbanização do Brasil, por 2 fatores, né? Essa urbanização brasileira está associada aí a 2 fatores: o processo colonial e a industrialização. A industrialização ela se iniciou basicamente no estado de São Paulo, onde começou a industrialização do Brasil. E o processo colonial desde 1500
os portugueses preferiram se instalar no litoral brasileiro, voltar aqui o mapa, no litoral brasileiro, que era para facilitar a proteção da colônia e o transporte das mercadorias, né, da cana-de-açúcar e do pau-brasil. Gente, agora o crescimento da população do Brasil foi intenso a partir da segunda metade do século XX. A segunda metade do século XX nós temos aí em 1970, quando o Brasil tem a população urbana superando a população rural, ou seja, o número de pessoas que vivem nas cidades é maior do que o número de pessoas que vivem na zona rural, no campo. Esse elemento hoje está em torno aí de 85%. 85% da população vive nas cidades, enquanto que 15% ou menos vive na zona rural. Esse fator também está associado ao crescimento populacional, entre outros fatores, entre outras coisas, a taxa de fecundidade, a inserção da mulher no mercado de trabalho, que mais? Ao avanço da medicina. Por exemplo, se a gente for pegar, por exemplo, a mulher, a taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulher, caiu nos últimos anos. E caiu devido ao quê? Ao acesso aos métodos contraceptivos, né? A inserção da mulher no mercado de trabalho está cada vez maior. A mulher tem ganhado mais espaço no mercado de trabalho. A escolaridade da mulher também está aumentando, está superando até a masculina em termos de números, entendeu? E, digamos assim, também o avanço da medicina, como os métodos contraceptivos, né? As pílulas, o DIU, as cirurgias, uma laqueadura, a vasectomia, né? Os selos, os adesivos, as injeções, está cada vez mais avançados aí esses métodos contraceptivos. Por outro lado, nós também temos uma queda na taxa de mortalidade e na taxa de mortalidade infantil. Isso porque a medicina está se fazendo mais presente na população hoje em dia. Então, para a mortalidade infantil, por exemplo, os exames pré-natais, né? Diminui cada vez mais o número de óbitos de crianças que até 1 ano de idade que morrem por falta desse acompanhamento médico. E a medicina preventiva no sentido de que está fazendo com que as pessoas vivam mais, né? Então, quanto maior seu grau de escolaridade, melhor você cuida da sua saúde. Então, esses foram alguns elementos sobre essa população, né? E essa participação populacional brasileira hoje em dia. Lembrando que cada vez mais essa situação campo-cidade, ela não é independente. O campo não vive sem a cidade e a cidade não vive sem o campo. A zona urbana e a zona rural, elas não estão separadas. Então, uma precisa da outra para garantir a sua produção. Entendeu? Se você tem alguma dúvida, se você quer que eu trabalhe algum assunto extra, coloca aqui nos comentários desta aula. Não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal para você receber as novidades, ativar o sininho para as próximas aulas, tá ok? Até mais!